É isso aí, torcida do Vascão. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Mundo Ed. Agora vamos aqui, pessoal, com. Vocês acompanharam as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui com o Mundo Ed, trazendo as últimas informações do Vasco, que se prepara para este grande clássico contra o Flamengo. O torcedor vascaíno já sabe, né? Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Aqui tentando mandar um recado para os jogadores, para eles entenderem qual é a real importância do jogo que vai acontecer amanhã no Maracanã. Desliga Não teu só... Oi? Desliga o teu celular, por favor, tá dando coisa. Boa noite. Meu celular está longe aqui. Eu estou tentando passar uma mensagem aqui. Eu comecei a frase dizendo o seguinte: nosso canal é pequeno, tem poucos inscritos, embora chegamos a 190 mil. Eu estava tentando. O que eu queria dizer é o seguinte: as coisas boas, elas não são. Elas não viram. Elas não viralizam. As coisas ruins que a gente fala, sim, que a gente fala sim. E a gente fala muita coisa boa aqui. Se algum fofoqueiro de plantão aí puder, a importância de jogar bem um clássico, de se dedicar no clássico, sabe, independente da qualidade individual, da qualidade coletiva, do momento dos clubes, independente disso, você sabe tanto quanto eu que esse clássico se vence mais na vontade, na disposição, no desejo de ganhar esse clássico do que propriamente na parte tática, técnica e individual. Lá atrás, tanto o Flamengo quanto o Vasco, né, faziam questão de dizer que esse era um campeonato à parte. A rivalidade atravessou fronteiras, né? Hoje o Flamengo prefere ser rival do Palmeiras do que do Vasco, porque o Vasco, infelizmente, não se preparou, não acompanhou, e não é culpa dessa administração, né? Não é culpa do Pedrinho, é culpa de administrações passadas, não acompanhou a evolução do futebol, não se programou para faturar milhões e milhões e milhões que te permitam trazer jogadores da Europa sem perguntar qual é o preço. Enfim, eu não quero me alongar, porque eu quero dar boa noite ao Eri. Eu acho que é uma live super importante para nós vascaínos. Mas eu queria dizer para esses jogadores, queria que esse recado chegasse diretamente aos jogadores. O clássico contra o Flamengo, todos os clássicos, mas o clássico contra o Flamengo é um divisor de águas na sua carreira enquanto jogador do Vasco. Você pode ter sido importante em outros clássicos, você pode ter sido foda pra caralho em qualquer lugar do mundo, mas para ter moral com a torcida vascaína, você precisa fazer a diferença num clássico Vasco e Flamengo. E esta oportunidade vai acontecer amanhã, né? Então, se dediquem, se doem, porque é uma oportunidade, é mais uma oportunidade de entrar de vez num rol muito seleto de jogadores que brilharam num clássico Vasco-Flamengo. Muito boa noite, Eri. Seja muito bem-vindo. Olha, Eri, as coisas que a gente falou na quarta-feira tiveram uma repercussão gigantesca aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Edmundo. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque tudo que foi dito foi de coração. Não foi absolutamente individualmente nada contra ninguém. Foi contra a situação em que o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama se encontra. Falamos aqui toda a nossa verdade, todo o nosso sentimento, com muita clareza, sem querer ofender, obviamente, ninguém. E é bom que tenha chegado, é bom que o Mundo Ed tenha uma repercussão muito positiva, eu acredito, Edmundo, porque
É só pegar os recortes e vão entender que tudo que é dito aqui é dito a favor do melhor para o Vasco. Não é a favor para mim, Eric Johnson, não é a favor para você, Edmundo, não é a favor para todos que estão aqui, que estão inscritos no canal, no Mundo Ed. Aliás, eu peço para que faça a inscrição, para que chegue realmente a todos os ouvidos, todos os possíveis ouvidos, e que isso faça com que o nosso clube, o nosso grande, gigantesco clube, melhore cada vez mais. E eu sei que é muito difícil. Tudo que a gente pede aqui, tudo que a gente pensa aqui, pensa como torcedor. Mas é muito difícil administrar um time, um clube, aliás, que veio durante tantos anos sendo massacrado. Assim como é o Campeonato Carioca, Edmundo. Porque eu acho uma falta de respeito fazer um Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, num sábado, às 9h45, 9h30 da noite. Eu acho uma sacanagem. Esse clássico não merece esse horário, porque é um clássico do Brasil. É um clássico que representa um dos maiores clássicos do Brasil. Aí vai às 9h30 da noite num sábado. Porra, isso é uma sacanagem. Isso daí é uma sacanagem. Mas, enfim. Boa noite, vascaínos. Boa noite, Eri. Seja muito bem-vindo. Eu comecei essa live aqui, Eri, falando disso, da importância. Tem muita gente se manifestando aqui. É claro, aqui a grande maioria são torcedores do Vasco, alguns conscientes, né, de que o momento financeiro, e isso repercute no lado técnico, né, do Flamengo é melhor, mas eu que vivo e vivi a história do Vasco dentro e fora do campo, como torcedor, como atleta, eu já vi tanto um time quanto o outro eles se reinventarem e serem vencedores, protagonistas, independente se um time é melhor ou pior do que o outro. Então, a minha mensagem tinha apenas esse intuito, na minha mensagem inicial. Eu acho que a gente precisa falar do jogo, da importância do jogo. Se o Vasco perder, ele corre um sério risco de sair do G4, aí depois ele vai ter um confronto direto com o Botafogo e vai ser obrigado a vencer para conseguir a sua classificação, e mesmo assim dependendo de outros resultados. Então tem toda uma atmosfera que envolve esse jogo. E eu acho que os atletas, né, porque criticar o Amodeu, criticar o Marcelo Santana, criticar o Felipe, criticar o Pedrinho, nesse momento pouco importa. A gente criticou ali atrás a falta de coragem, de personalidade ou de atitude, empenho, atitude, qualquer que seja a palavra, porque qualquer palavra agressiva chateia, né? E como eles não estão agindo como a gente, torcedor do Vasco, tá? Não estou aqui, Edmundo, não é aqui o Eric Johnson. Eu sou o torcedor do Vasco. Embora as minhas palavras elas tenham um pouco mais de peso pela minha história, pela minha amizade, e essa amizade, gostaria de deixar muito claro que ela permanece. A gente... É isso aí, torcida do Vasco, e vamos aqui para mais uma notícia. Paulo Henrique joga hoje, desfalques e escalação do Vasco contra o Flamengo no Carioca. Vasco e Flamengo entram em campo nesta noite no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A bola vai rolar às 21h45, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Este será o primeiro clássico dos milhões da carreira de Fábio Carille, técnico contratado neste ano. Em 2025, o Cruz-Maltino disputou apenas um clássico e perdeu para o Fluminense por 2-1. Portanto, a torcida vascaína espera que aquela famosa virada de chave
para interromper a sequência de 3 jogos sem vitória. A pior sequência neste início de temporada ainda tem empates em 0-0 contra o Sampaio Corrêa e 2-2 com o Volta Redonda, que tem 17 pontos e divide a liderança do estadual com o Rubro Negro. Terceiro colocado, o Gigante da Colina, soma 14 pontos, portanto depende apenas de si para igualar a pontuação do arquirrival. Se isso acontecer, ele não muda de posição, afinal tem 2 vitórias a menos do que o atual campeão. Em contrapartida, se tropeçar, o time ainda pode perder a vaga no G4 para o Nova Iguaçu, Botafogo, Maricá ou Madureira e despencar na tabela de classificação justo na reta final da competição. Jogo da vida pro Vasco, venho falando isso há muito tempo, cara. Grande do Rio em período de instabilidade e preocupação. As 2 rodadas do fim da primeira fase, o Campeonato Carioca tem somente o Flamengo apresentando um bom futebol. Afinal, Botafogo, Fluminense e Vasco tropeçam nas próprias pernas, assim correm sérios riscos de ficar fora das semifinais para que todos os grandes avancem, só mesmo contando com uma combinação muito improvável de resultados. É mais possível até só o rubro-negro conseguir a classificação ao lado de 3 pequenos. Depois da espetacular temporada de 2024, o Botafogo começou o ano de forma confusa e preocupante. Perdeu o técnico Arthur Jorge, além de Luiz Henrique e Almada e os grandes destaques da equipe. A diretoria resolveu procurar um novo treinador sem pressa e deixou o time à deriva nas mãos de Carlos Leiria. Até agora, as poucas contratações não empolgaram a torcida. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.